Axé, irmãos! Eu sou a sacerdotisa Yasmine Moura e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os ciganos da Umbanda. Fica comigo até o final que eu vou te ensinar uma simpatia poderosa para o povo cigano, para eles abrirem os seus caminhos. Quem nunca se sentiu leve durante e após uma sessão de povo cigano? Aquela energia maravilhosa vai tomando conta de nós, vai nos deixando leves, cheios de esperança, de alegria, vai nos contagiando, fazendo termos amor ao próximo, esperança para resolver os nossos problemas e nós saímos de lá outra pessoa. É ou não é? Vai dizer se você não se sente assim. Coloca nos comentários. Isso acontece porque o povo cigano é uma falange de espíritos evoluídos que trabalham pelo coletivo. Sim, você já deve ter ouvido falar que os ciganos respeitam o clã em que vivem, seguem à risca as suas leis e punem moralmente aqueles que se atrevem a sair da linha, dos costumes e do tradicional. São um povo que honram os seus ancestrais. Aquelas palavras, a oralidade que não está escrita, mas vai sendo selada na oralidade, contada de pai para filho, de mãe para filha, de avó para neta, de avô para neto. Eles honram os ensinamentos transmitidos de geração a geração. Os ciganos possuem muita visão espiritual. Eles são capazes de ler cartas, de ler a sorte, bolas de cristal, leem as mãos, as linhas das mãos e assim falam sobre o destino que está reservado aos consulentes. Mas calma, não precisa ficar com medo. Quando as pessoas veem um cigano se aproximando para ler a mão, já ficam com medo, alguns fogem, mas fique tranquilo, porque tudo o que estiver no seu destino e que for lido nas cartas ciganas pode ser modificado. Sim, se está marcando algo negativo, algo ruim, você pode modificar isso. As cartas te avisam do que está propenso a acontecer. E é por isso que você joga, porque você precisa saber o que está para acontecer na sua vida. Se é algo bom, você vai continuar trabalhando da forma que está trabalhando para alcançar o sucesso. Mas caso não goste do que viu nas cartas, é claro que o povo cigano sempre vai ter um conselho do que você deve fazer para modificar aquele destino. Você pode modificar o seu destino. Afinal, Olorum, o grande pai, deu o livre-arbítrio a todos os seus filhos. E nós constantemente fazemos escolhas que nos levam a determinados caminhos, não podendo culpar uma terceira pessoa pelos nossos atos. São nossas as escolhas. Portanto, é nosso destino e nós podemos modificá-lo da forma como desejarmos. Então, nada de ficar com medo de ler cartas ciganas, tarô, de ler a mão ou qualquer outro tipo de sistema que possa fazer adivinhações, porque eles servem apenas para te alertar. Quando os ciganos fazem um acordo, eles cumprem, porque a palavra para eles tem muito valor. O dinheiro para eles é visto como uma bênção. Afinal, com o dinheiro eles podem comprar tudo aquilo que é necessário para viver. Roupa, comida, entre outras coisas. O povo cigano adora moedinhas antigas, então se você tem em casa, pode colocar no altarzinho para eles que eles vão adorar. Por que será que eles adoram moedas antigas? Você sabe? Um dos motivos é porque isso mostra todo o esforço da ancestralidade do seu clã, daqueles que vieram antes, todo o esforço do trabalho para adquirir o que eles têm, para conquistar aquilo que é tão importante para a sobrevivência. O dinheiro representa o movimento. Exatamente. O povo cigano adora o dinheiro porque ele é o movimento. Você já parou para pensar na mão de quantas pessoas o dinheiro passa? Agora com essa coisa de Pix, isso vai se perdendo um pouco, né? Pix, cartão de crédito, mas o povo cigano valoriza muito o dinheiro em papel, em moeda, porque ele vai pegando aquela energia de movimento e vai movimentando a vida da pessoa, vai trazendo prosperidade, vai trazendo axé. Então, quando você for a um terreiro, leva umas moedinhas para dar para o povo cigano se você ainda tem.
Hoje em dia tá meio difícil, né, de encontrar moeda porque vai todo mundo no Pix, mas leva umas moedinhas para agradar eles, dá de presente que eles vão adorar. O povo cigano trabalha com a energia de troca. É preciso ter a troca, porque senão aquela energia densa que eles descarregaram a pessoa fica com eles. E várias outras entidades também utilizam essa forma, esse tipo de sistema, né? É preciso ter a troca. Por isso, muitas vezes cobram pelos seus serviços. E isso não é errado. Para quem costuma criticar, dizer que é errado, não é não. Sabe por quê? Os consulentes pagam por aquilo que eles querem e o povo cigano faz o quê? Lhes entrega o que eles tanto querem com essa energia da troca, das oferendas ou do dinheiro. E isso impede que o médium fique com aquela demanda do consulente. Se o médium não cobra, o que acontece? Ele acaba pegando aquelas demandas porque ele não cobrou, ele fez de graça. Portanto, quando você joga cartas, quando você joga tarô, não pode ser fiado, não pode ficar devendo, porque isso atrapalha tanto o seu axé quanto o axé do médium. O povo cigano exige este tipo de troca, afinal é a forma de sustento deles, né? Os ciganos sempre viveram de comércio, de leitura de mãos, de leitura de cartas. Então, se você se nega a pagar esse axé para eles, você está praticamente fechando os seus caminhos. Pensa bem, você se esforçar, fazer todo um trabalho e aí o seu chefe não lhe pagar o salário. O que você vai sentir? Você vai se sentir usado, você vai se sentir para baixo, como se seu trabalho não valesse nada. E isso vai atrair toda uma egrégora ruim. Então, antes de reclamar de pagar por um serviço, de pagar por alguma coisa que alguma entidade ou algum médium lhe pediu, pense em quanto esse médium teve que estudar. Ah, mas eu pensei que isso fosse dom. A Umbanda não é dom, a religião não é dom, a Quimbanda não é dom. Sim, nós médiums já nascemos com dom. Você tem dom, todo mundo tem dom, basta desenvolver. Todo mundo nasce com dom. Alguns já nascem com um dom mais ativo, outros nem tanto, mas todo mundo que se dedicar, que estudar, que for num bom terreiro, que seguir as regras e seguir as instruções, vai conseguir ter uma boa mediunidade. Só que isso exige muito tempo, exige muita dedicação e muito dinheiro. Para quem acha que ser médium é somente frequentar um terreiro e não gastar com absolutamente nada, está muito enganado. Muita gente diz, você deve dar de graça o que recebeu de graça. Sim, recebemos o nosso dom de graça, entre aspas, porque temos ele, foi nos dado por Deus, porém, para que nós consigamos desenvolver nossa mediunidade de uma forma muito mais ativa, nós temos que estudar muito. E livros de religião custam caro. Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa entender o que são as entidades, como elas trabalham, quais são as linhas, quais são as falanges, entre várias outras coisas. Ah, mas isso não é ensinado dentro do terreiro? Até é, em alguns terreiros, mas nem todos os terreiros ensinam isso, ensinam a parte teórica. Geralmente o que acontece? O médium entra dentro daquele terreiro, né? Lava a cabeça, passa a pertencer àquele terreiro. Mas aí, o pai de santo ou a mãe de santo, devido a tantas demandas, né? Demandas, o que eu digo, são muitos trabalhos. Ele está cheio de serviço, ele não tem tempo de ensinar aos seus filhos algo que é errado, né? Pai de santo, mãe de santo deveria ter a disposição de ensinar, mas nem sempre é possível. E aí o que acontece? Aquele filho novato, ele vai só imitando o que os irmãos de santo estão fazendo, o que os pais de santo, as mães de santo estão fazendo, ou os sacerdotes e sacerdotisas, e não sabem o porquê. Ou seja, eles estão apenas imitando o que eles estão vendo os outros fazerem, mas eles não fazem ideia do porquê estão fazendo aquilo. E se você quer um estudo consistente, você precisa pagar por cursos para aprender a teoria. Sim, você faz a prática dentro do terreiro, mas precisa fazer cursos, ler livros, né, a respeito do assunto para conseguir entender o que você está fazendo e o que a sua entidade está fazendo. E isso custa dinheiro, isto custa tempo, tempo que você poderia estar com a sua família e você está estudando, tempo em que você poderia estar na balada, se divertindo, mas você está o quê? Estudando sobre a espiritualidade, se dedicando à espiritualidade. Portanto, quando alguém diz que é errado cobrar,
Me desculpa, mas essa pessoa não entendeu o que é ser um médium dedicado ao ponto de pagar para estudar, de querer ir a fundo, de não se contentar em apenas imitar o que os outros fazem. Eu, durante muito tempo, pensei nisso. Eu pensava que era errado cobrar, até entender de fato como funcionava essa questão da troca energética. Se você não cobra, você fica com toda a carga daquela pessoa para quem você fez o trabalho de graça. Portanto, é preciso do dinheiro, né, de um valor simbólico para o quê? Para que você receba aquele dinheiro e possa, aquela energia fica contida no dinheiro, você limpa aquele consulente e você usa aquele dinheiro para comprar outra coisa e dar movimento. Então você descarrega aquela energia. Ainda não é todo mundo que tem esse conhecimento. E aí o que acontece? Médiuns maravilhosos que não cobram absolutamente nada ficam sobrecarregados muitas vezes. As coisas começam a dar errado na vida, muitos vivem na pobreza e é onde dizem, tá, mas como assim? Você tem uma entidade e não tem axé? Olha onde você mora, olha a casa que você mora, simples, caindo aos pedaços. Como é que você pode dar axé a alguém? Sim, essa pessoa dá muito axé. Terreiro simples tem muito axé também. Só que são médiuns que ainda não perceberam o quanto eles estão se entregando totalmente para pessoas que às vezes nem valorizam eles. Se doar, se entregar à espiritualidade não deixa de ser um trabalho, uma profissão hoje em dia. Pensa bem. A conta de luz, a conta de água, aquele espaço, o ar-condicionado, enfim, todo o conforto que você dá para as pessoas que vão ali no seu terreiro, tudo isso exige o quê? Dinheiro. Mensalidade que é cobrada dos filhos é para pagar tudo isso. Ou o sacerdote e a sacerdotisa vão ter que pagar tudo do próprio bolso, não é justo, né? Da mesma forma, uma pessoa chega de paraquedas ali, pedindo 1001 coisas para a entidade, e aí vai simplesmente descarregar aquela demanda toda dele no médium, e o médium vai trabalhar de graça? Como eu disse, é tempo que o médium poderia estar se divertindo, podendo estar com a família, fazendo outras coisas, mas está ali prestando um serviço, né? Se arriscando, inclusive. Muitos serviços são feitos à noite, na porta de cemitério, nas praças, nas encruzilhadas, corremos riscos de sermos assaltados, várias outras coisas, né, gente? É perigoso. Então, é gasolina que gastamos para chegar até o local, podemos sofrer intolerância religiosa e até mesmo ser agredidos na rua. Então, você acha mesmo que tudo isso deve ser feito de graça? Não, me desculpa, você está enganado. Isto deve ser cobrado um valor justo para ambos os lados, para o consulente e para o médium que está trabalhando com aquela entidade. O médium se dedicou muito para saber o que ele sabe. Se você não quer cobrar, se você ainda não percebeu que você deve cobrar, não tem problema, é o seu jeito, no momento certo você vai descobrir que você não deve estar sendo usado. Mas se você quer continuar a vida toda sem cobrar, aí é uma coisa sua, mas você não pode criticar quem cobra. E é esse pensamento que o povo cigano tem. É questão de justiça, nem relógio trabalha de graça. É ou não é? Isso sem contar nas velas, em todo o material que é utilizado, as bebidas, as frutas, as comidas, as oferendas, os lenços, as fitas, os banhos de proteção antes de o médium fazer o trabalho, os banhos de descarrego depois que o médium fez o trabalho. Tudo isso custa dinheiro, gente, não cai do céu, não é de graça. Então, quando um médium cobra pelo serviço, ele está cobrando por todo o material que ele vai utilizar, que são as oferendas, né, no caso. E as oferendas, elas têm que ter uma qualidade, né, gente? Você não vai dar qualquer coisa para a entidade pedindo mundos e fundos. Se você quer coisas boas, você tem que dar coisas boas para as entidades. Você vai ter na medida proporcional que você dá. Claro que se você não tiver, é outra conversa. Aí o médium certamente vai abrir uma exceção, vai fazer alguma coisa mais em conta, mas se você quer algo grandioso, tem que investir, não adianta, tem que ter uma oferenda de qualidade. E aí, fora o valor do material, que é caro, vai ver quanto é que custa uma vela, gente. Tá caro, uma vela de 7 dias, quanto que é uma vela de 7 dias? E aí entra o material que o médium vai gastar nas oferendas e também entra o axé do médium. O axé é aquela questão, né? A gasolina, o deslocamento, a periculosidade
que ele vai enfrentar indo até aquele ponto de força, até aquele local. O tempo dele, né, gente? Então, nada mais justo. Não reclame, porque quando você reclama, o axé vai. E com relação à etnia do povo cigano? O povo cigano vem de tudo que é lado, vem de tudo que é país. O povo cigano não tem morada, sua morada é na estrada. Ora numa cidade, ora na outra, ora num país, ora no outro. Prezam pela liberdade, pelo movimento, não gostam de estar presos, não gostam de estar parados. Estão sempre indo e vindo, indo e vindo. Por isso, quando os seus caminhos estiverem parados, que você sentir que está tudo monótono, peça ao povo cigano que traga movimento. Muitos deles aderem à bandeira que tem uma roda justamente para mostrar esse movimento, representar este movimento, mas não são todas as etnias que concordam. A carroça do povo cigano ou a carruagem representa também justamente este movimento, que eles nunca ficam parados, estão sempre se movimentando, sempre indo a algum lugar, abrindo os caminhos. As frutas ofertadas ao povo cigano devem ser sempre docinhas e o ideal é que se coloque em frutas variadas de diferentes cores, representando as cores daquilo que você quer. É saúde, pode ser verde. É dinheiro, pode ser amarelo. É paz, pode ser branco. É amor, pode ser rosa. Enfim, é vermelho, pode ser paixão. Movimento também é vermelho. Enfim, você vai ver de acordo com o que você precisa. O ideal é que você coloque 7 tipos diferentes de frutas na cesta que você vai doar a eles. Frutas bem vistosas, não vai escolher fruta murcha. Como eu vejo oferenda com fruta murcha, podre, mal escolhida. Gente, quando você vai oferendar ao povo cigano, tem que escolher a dedo as frutas. Frutas bonitas, vistosas, novinhas, fresquinhas. E por que 7 frutas? Porque o número 7 é utilizado por muitas entidades, né? Exus, pombagiras, ciganos, enfim. Por que o número 7? Porque ele é um número cabalístico, de começos e fins de ciclos, de abertura de caminhos, de movimento, de transmutação. Não são 7 linhas da Umbanda? Pois é, o número 7 aí de novo. O povo cigano também ama fitas, porque ela representa o andar em linha reta. A fita representa o infinito, a concretização e o movimento. Não deixa de ser uma estrada, né, gente? As fitas, por serem em linha reta, representam o respeito às tradições, aos costumes daquele clã. Muitas vezes o povo cigano dá nós naquelas fitas. Por quê? Representa a concentração do seu pedido, do pedido do consulente. Aquilo que o consulente tanto quer, ele vai dando o nozinho, porque quando esse nó se desata, representa a concretização. Olha que magia simples e poderosa ao mesmo tempo. O povo cigano é maravilhoso. As fitas também representam um movimento, porque elas voam com o vento, levando os pedidos dos consulentes aos céus. Exatamente. Elas tiram o consulente do sedentarismo e levam ele ao movimento, a ter coragem para enfrentar aquilo que é preciso enfrentar para que eles tenham sucesso, para que eles conquistem aquilo que eles tanto querem. E tudo tem que ser feito com trabalho, nada cai do céu. O povo cigano também ama os elementos da natureza. E por quais os motivos? A terra representa os seus ancestrais, as suas raízes. O vento representa as constantes mudanças, o movimento, os fechamentos e recomeços de ciclo. O fogo representa a transmutação, o poder transformador. E a água representa a profundidade dos sentimentos. E a vida? Quando nós estamos tristes, não choramos? Não é água que sai dos nossos olhos? Quando estamos muito emocionados de alegria, também não sai água de nossos olhos? São sentimentos, é a água. O que corre nas nossas veias não é o sangue, e o sangue é feito de quê? Sem a água, não há vida. O povo cigano é capaz de se adaptar às mais variadas tradições e culturas, mas sem perder a sua essência ensinada pelos seus ancestrais.
Ou seja, os seus valores, os seus princípios, a sua palavra, a sua honra. Gostam de joias, roupas, lenços coloridos, perfumes, porque carregam a alegria e sabem que os seus corpos são o templo do seu espírito e que o espírito é o templo da alma. Portanto, tem que ser cuidado, tem que ser limpinho, tem que ser cheiroso para chamar energias positivas. Quem se arruma está de bem consigo mesmo, emana alegria, sabe o poder que tem e possui autoconfiança. Através de suas danças, fazem a sua magia, abrem caminhos, descarregam. Quando a cigana balança sua saia, ela está varrendo todas as impurezas. Quando os ciganos batem palmas, eles estão espantando os espíritos negativos. Quando chacoalham os seus pandeiros, estão atraindo prosperidade. Trazendo para o médium com este movimento, estão chamando coisas boas e positivas. E ao contrário, quando colocam para fora a roda, estão trazendo movimento ou levando para longe o que não é mais necessário. Geralmente possuem uma fala tranquila, acolhedora, cheia de alegria e de esperança, porque sabem que a pressa é inimiga da perfeição e que tudo acontece na hora certa de acordo com o destino de cada um. Claro que o destino pode ser modificado, por isso que eles nem se preocupam. Seus perfumes purificam o ambiente e as pessoas. Ciganas casadas usam lenço na cabeça. Ciganas solteiras ou rebeldes não usam. A minha cigana é a cigana Soraya. E como eu comentei com vocês em vários outros vídeos, eu sempre comento isso em vários vídeos, né, gente? Quem me acompanha já sabe. Os falangeiros, eles não são aquela entidade em si. Por exemplo, Dona Maria Padilha, de verdade, ela não desce aqui na Terra. Quem desce nas incorporações são as suas falangeiras, espíritos de mulheres que já encarnaram aqui na Terra e que se afinizam com a Padilha. Então, quando desencarnam, trabalham para ela, na falange dela. E claro que quando chegam nos terreiros, tem aquela roupagem, ganham aquele arquétipo de Maria Padilha. Assim funciona com todos os falangeiros. E com os ciganos não é diferente. Por isso que se você tem um cigano ou uma cigana e o seu amigo tem aquele mesmo cigano que você ou aquela mesma cigana que você, não é o mesmo cigano não. Não é a mesma cigana não. São falangeiros diferentes. Eles podem ter o mesmo nome, mas têm histórias diferentes. E a história da minha Soraya é a seguinte. Antes de começar a incorporá-la, eu sonhei com ela. Eu nem pensava em receber uma cigana, afinal a Padilha chegou com tudo. Todo mundo dizia, tu tem uma cigana. A tua cigana é a frenteira com certeza. Só que para minha surpresa, quem é que chegou e ficou de vez foi a Maria Padilha das Almas. Danadinha, hein? Mas o que acontece? A Soraya chegou depois, mas antes de chegar, ela se mostrou em sonho. Ela se mostrou totalmente diferente do que as pessoas possam imaginar que seja uma cigana. Geralmente imaginam cigana com cabelão, delicada. E como é que a minha Soraya se mostra? Ela se mostra com uma única trança, franja e o cabelo raspado aqui nessa parte de baixo. E aí, quando ela soltava o cabelo, aí sim, soltava aquele cabelão liso, escorrido e lindíssimo, sabe? Brilhoso, sedoso. Mas ela gostava de estar com a trança, com a franja e aqui embaixo raspado. Que é quando ela vai para a guerra. Ela me confirmou isso depois na incorporação, quando ela chegou. Eu nem sabia que se tratava da Soraya em si, mas aí eu fui sonhando e no sonho era o seguinte: o marido dela era muito cruel, maltratava ela e ela fugiu do marido dela, por isso ela se recusa a usar lenço. O marido dela tinha um problema nos órgãos genitais e era conhecido como crista de galo. Diz ela que até hoje ele persegue ela no plano espiritual e ela está sempre se desviando dele. Ele ainda não evoluiu, infelizmente. E ela era uma cigana viking. Sim, porque os ciganos vêm de todas as partes do mundo, né? Como eu já falei para vocês. Totalmente inusitado, né, gente? Nunca que eu
sonhei com uma coisa dessas, nunca que eu esperei por uma coisa dessas, né? Mas literalmente eu sonhei de verdade, né? Quando eu estava dormindo. Mas nunca havia pensado que poderia acontecer. Mas sonhei literalmente de fato. E aí, quando ela chegou, ela realmente confirmou essa história. Então, quando ela está de transe, é quando ela está guerreando, abrindo caminhos, né? Quebrando demandas, enfim. E quando ela está de cabelo solto, é porque ela está em festa, está alegre, trazendo amor, fartura, prosperidade, enfim. E ela, uma vez, arrancou o lenço da cabeça, eu tinha um lenço bonito para ela. Ela tirou da cabeça e disse que não queria mais usar aquilo, que ela queria somente uma rosa, como ela disse, uma rosa no cabelo, porque ela não usava lenço, porque ela não se considerava casada, porque ela foi muito maltratada pelo esposo dela. Então, a minha Soraya, totalmente inusitada e diferente, é uma prova viva de que os ciganos vêm de todos os cantos do mundo. Eles não são estereotipados e possuem personalidade própria. Você também tem uma Soraya? Qual é a história dela? Com certeza é diferente da minha Soraya, porque a sua é uma outra falangeira. É muito importante que os ciganos estejam perto da porta de entrada da casa. Eu coloquei aqui para fazer uma decoração para o vídeo, mas os meus ciganos ficam logo na entrada da porta. Isso atrai fartura, prosperidade, dinheiro, caminhos abertos. Coloque seus ciganos perto da porta. Coloque na parte de dentro, na parte de fora, mas sempre perto da porta. E nunca se esqueça de estar movimentando os seus ciganos o tempo todo. Eles precisam disso. Eles não podem ficar parados num único lugar, não. Certa vez, um sábio me disse que o povo cigano jamais deve ser assentado. Afinal, eles não gostam de estar presos, eles são um povo livre. Como é que você vai prendê-los? Ele também disse que o povo cigano nunca vai ser fronteiro, porque o povo cigano é um povo intermediário entre a esquerda e a direita da Umbanda. Muitos deles, inclusive, são ascensionados, espíritos muito evoluídos, como o Ogum do Oriente. Eles só poderão ser considerados frenteiros caso carreguem junto do título de cigano o nome de Exu ou Pombagira, como é o caso de Exu cigano e Pombagira cigana. A diferença entre o povo cigano puro e o Exu cigano e Pombagira cigana é que os ciganos puros não são assentados. Geralmente são ascensionados, enquanto aqueles que carregam o nome de Exu cigano e Pombagira cigana vivem em graus evolutivos um pouquinho mais densos. E isso foi o que este sábio ensinou, mas tem tradições que assentam povo cigano. Inclusive, em algumas tradições, é fundamental, é obrigatório o assentamento de um cigano junto com determinados Exus e determinadas pombagiras, como no caso do seu tranca-ruas, em que o cigano é assentado junto dele para que nunca falte dinheiro. Como é a forma que você cultua? Quer compartilhar com a gente? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Para mim, todas as formas são corretas. Se a espiritualidade responde, é porque está certo, é porque a pessoa está fazendo de coração e as entidades estão aceitando. Então não existe errado, o que existe é ser feito de coração. Se os seus caminhos estão abertos, se tudo está dando certo para você da forma que você faz, é porque está correto. Não importa o seu jeito de culto, todos são válidos. Na minha tradição, na tradição que eu sigo, povo cigano não é considerado fronteiro e todo e qualquer médium tem um casal de ciganos de proteção. Eu, por exemplo, tenho como fronteira Maria Padilha das Almas e também tenho o meu casal cigano de proteção, que é a cigana Soraya e o cigano Tiago. Você sabia que as suas entidades geralmente são ancestrais seus? Pessoas da sua família em outras encarnações que têm um profundo amor e carinho por você e que você também tem por elas. É por isso que a gente ama as nossas entidades, porque na verdade eles são nossos familiares lá de outras encarnações. E o cigano Tiago, em outra encarnação que eu tive, ele foi o meu irmão, o meu cigano Tiago, tá? Pode ser diferente do seu falangeiro que também se chama Tiago, mas o meu Tiago, na outra encarnação, disse que foi meu irmão em uma encarnação passada minha. E eu estava muito triste porque eu estava infeliz com a profissão que eu seguia. Para quem me conhece sabe que o meu sonho sempre foi ser escritora e artista, fazer coisas diferentes, inusitadas, quebrar os protocolos. E eu, dentro de uma sala de aula como professora, fico um pouco limitada devido à verba e várias outras coisas. E eu estava muito frustrada. Então o meu cigano Tiago chegou
e disse para o meu esposo, incorporou em mim e disse para o meu esposo que eu havia sido a sua irmã numa vida passada e que ele me queria muito perto dele. Quando eu desencarnasse, eu não encarnaria mais aqui na Terra e que eu poderia escolher 2 caminhos: ou trabalhar junto da Maria Padilha, ou trabalhar junto à falange do povo cigano, que ele ficaria muito feliz se eu fosse para o lado dos ciganos, é claro. Mas o meu coração falou mais alto, eu sofri muito para fazer essa escolha, mas tudo indica que eu vá trabalhar com a Maria Padilha, porque eu tenho um amor imenso por ela. Não que eu não ame os ciganos, eu amo demais, mas o nosso coração sempre bate forte por alguma entidade em especial, né? Mas voltando ao assunto, ele me confortou dizendo que eu teria uma última missão como professora e depois os meus caminhos se abririam para aquilo que eu realmente quero seguir profissionalmente. E quando eu comecei a fazer este trabalho, que inclusive eu estou fazendo agora, eu publiquei o meu primeiro livro, Yara Sereia das Águas Abissais. Se você quiser conferir, tem os links ali na descrição. E eu tive a ideia, poxa, eu quebrei a cabeça para conseguir saber como autopublicar sem gastar um centavo. Afinal, as editoras cobram muito caro, né? E eu estudei muito para conseguir um método que eu pudesse publicar gratuitamente. Consegui e pensei, por que eu não ensino isso para os meus alunos? Imagina eles publicarem o livro deles, eu vou inserir eles no mercado tecnológico, vou expandir o conhecimento deles. Gente, aquilo foi tão maravilhoso e eu percebi que esta seria a minha última missão como professora. Então, vamos ver o andar da carruagem, mas a princípio é isso. Eu quis contar brevemente para vocês, porque olha a conexão que tem, gente. Olha a conexão. Se você está infeliz com algo que está acontecendo na sua vida, saiba que até finalizar o ciclo, você precisa cumprir alguma missão dentro daquela situação. Quando você cumprir o que deve, virão novos ciclos e você conseguirá trabalhar naquilo que você tanto sonha ou fazer outras coisas que não sejam envolvidas com o trabalho, né? Os caminhos se abrem depois de cumprir a missão. Então, percebam o quanto a ancestralidade grita dentro de nós. Ela fala por intuição, sonhos, premonições, insights. Mas voltando ao povo cigano, eles representam o movimento, a liberdade, a união da família, a prosperidade, a fartura, a abundância, a energia para ter coragem de seguir em frente. Eles representam a palavra de honra, a honestidade, o se colocar no lugar do outro, o se amar, o se cuidar, o ser feliz, a não ter medo de viver e não temer as mudanças. Às vezes a gente fica com medo quando tem uma mudança prestes a acontecer. A gente é um pouco resistente, mas quando acontece a gente pensa, nossa, por que isso não aconteceu antes? A gente vê que foi muito melhor, né? A gente faz muita tempestade em copo d'água. É ou não é? Você já fez tempestade em copo d'água? Coloca aí o que já aconteceu com você, compartilha com a gente. O povo cigano nos mostra que somos todos irmãos, mesmo com todas as nossas diferenças, somos todos irmãos em um grande círculo, todos de mãos dadas, e que em algum momento nós nos daremos as mãos. Eu vou dar minha mão para você, você vai dar a sua mão para mim, nós vamos nos tocar e dissolver as nossas diferenças, nos harmonizar com todos e com o todo. Esta é a mensagem do povo cigano, a harmonia, a alegria, a esperança, o estar vivo, o estar em constante movimento, não se deixar abater, não ficar parado. Já já eu vou te ensinar a simpatia que eu falei, uma simpatia poderosa para todos os aspectos da vida, para o povo cigano abrir os seus caminhos em todos os sentidos da sua vida. Mas antes um recadinho bem rápido. Deixa aquele like para mim, me ajuda para o canal crescer. Quantas pessoas precisam ouvir esse conteúdo? Ajuda, dá essa força, manda para aquele amigo, para aquele familiar que está precisando ouvir essas palavras de esperança do povo cigano. Curte, compartilha e se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Aqui é tudo feito com muito amor e carinho, de forma estratégica para que você entenda a Umbanda de forma muito tranquila, para que você entenda de verdade a Umbanda. E agora, para você que chegou até aqui, finalmente vamos para nossa simpatia. Durante 7 dias, gente, esperem ter uma lua boa, uma lua crescente,
uma lua nova, uma lua cheia. Nunca faça isso em lua minguante, tá? O povo cigano valoriza muito a lua. Então, quando tiver uma lua propícia, assim que começar aquela lua propícia, durante 7 dias, o que você vai fazer? Você vai comprar aqueles pacotinhos de velas coloridas e cada dia da semana você vai acender uma daquelas velas. No primeiro dia você acende, por exemplo, a vermelha, pedindo movimento para a sua vida. Se você desejar, pede paixão também. Mas pede movimento nas coisas que estão paradas na sua vida, que os ciganos tragam movimento para você. Coloca uma fruta vermelha junto, um copinho com água e 7 punhados de açúcar naquela água. Assim que a vela terminar de queimar, você pode despachar num verde tudo aquilo ali, ou você despacha só a vela, come a fruta e bebe a água. Se quiser, também pode fazer um banhinho do pescoço para baixo, depois do seu banho normal. No segundo dia, você faz a mesma coisa, porém com a vela amarela, por exemplo. A vela amarela você vai pedir dinheiro, prosperidade, né? Tudo que envolva a questão financeira. Bota uma fruta amarela junto, bota esse copinho com água com açúcar e faz o mesmo procedimento que eu já falei do primeiro dia. No terceiro dia, uma vela de uma outra cor. Quarto dia, outra cor. No quinto dia, outra cor. No sexto, outra cor. No sétimo, outra cor. Sempre seguindo aquilo que eu disse. A vela de determinada cor, junto com a fruta da mesma cor ou de uma cor semelhante, certo? E um copinho com água. A única coisa que você deve prestar atenção é no caso da vela roxa ou lilás, que você pode usar tanto para limpeza quanto para proteção espiritual, tá? Aí, nesse caso, ao invés de botar um copinho com água e 7 punhadinhos de açúcar, você pode botar 7 punhadinhos de sal grosso, tá? Só que aí, nesse caso, você não vai beber, você pode ou despachar no verde após a vela terminar de queimar, ou então fazer o banho do pescoço para baixo no sentido anti-horário. Lembrem-se, é muito importante que os banhos se tenha muita atenção, tá, gente? Quando é para trazer para perto, o banho é no sentido horário, tá? Da esquerda para a direita. E quando é para descarregar, mandar embora, é da direita para a esquerda, sentido anti-horário. Prestem muita atenção nisso. Após esses 7 dias, você certamente vai começar a ver pequenos resultados, seus caminhos vão se abrir, oportunidades vão surgir e você tem que ter coragem para ir lá e fazer, né? Nada cai do céu. Não vai cair dinheiro do céu, não vai cair o amor do céu. O que você vai fazer? Os caminhos vão se abrir. Vão aparecer eventos em que você possa conhecer o amor da sua vida, novos amigos. Vai surgir a oportunidade que você possa ganhar dinheiro, fechar um novo negócio. Então é para isso que a simpatia serve. Nada vai cair do céu. Os caminhos vão se abrir para que você trabalhe e consiga de forma mais fácil conquistar aquilo que estava difícil de conquistar. Captada a mensagem? Então eu aconselho que você comece com a parte do descarrego, de mandar embora. Primeiro dia para descarregar, para mandar embora, e aí depois sim você vai acendendo as outras com açúcar, né? Primeiro faz aquela com sal grosso, porque o sal grosso às vezes corta tudo, tá, gente? Desde a energia positiva quanto a negativa, ela te neutraliza totalmente, né? A água com o sal grosso, ela vai te neutralizar, vai tirar tudo que é energia mesmo, tanto as boas quanto as ruins. Então faz primeiro do sal grosso, para depois, nos outros dias, recarregar as energias com o açúcar, certo? E claro que durante essa simpatia, você pode colocar pontos do povo cigano. Ponto de descarrego se for para descarrego, ponto de amor se for para amor, ponto de prosperidade se for para prosperidade. Ori, 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 ô, povo cigano é o povo do amor. E aí, para você que chegou até aqui, tá gostando do conteúdo? Então, mais uma vez, curte, se inscreve, compartilha. Muitas bênçãos a você e a toda a sua família. Axé e até o próximo vídeo.